Sabe aquele sentimento de que você quer algo mais da vida? Parece que a vida não é só isso, não é só trabalhar, não é só existir. Tem um propósito, tem uma razão de nós estarmos aqui na Terra, só que a gente fica parado. Às vezes nós nos sentimos assim presos em nós mesmos. E tem um segredo, uma forma de você vencer esse limbo que não só você, mas muitas pessoas estão presas. Eu vou te falar sobre isso nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar como que um desafio, seja qual for o desafio que você escolher para a sua vida, vai transformar a tua trajetória, vai transformar a tua mentalidade, as tuas atitudes e os teus resultados também. Os desafios, eles são como combustível para o ser humano. E eu vou te explicar tudo isso, nós vamos chegar lá. Mas primeiro eu quero que você entenda que dentro dessa vida, dentro dessa terra, as pessoas vivem em uma hipnose. É como se todo mundo vivesse a vida da mesma forma. As pessoas não se questionam se está certo ou não o que elas estão fazendo. Elas não se questionam sobre as músicas, sobre o que fazem, sobre o que assistem, sobre o que conversam, sobre o que faz da vida, seja o trabalho, o relacionamento, a amizade. Elas simplesmente vivem dentro de um padrão. Só que as pessoas que fazem coisas assim extraordinárias na vida, pessoas que transformam a vida de outras pessoas, elas tomam um caminho diferente. A primeira coisa que elas fazem é se questionarem, e você provavelmente é uma dessas pessoas. Talvez você ainda não tenha os resultados que você gostaria de ter, mas você se questiona se o que você está fazendo está certo. O que você precisa fazer para que você tenha resultados diferentes? Então, pessoas que se questionam já são diferentes. Porque a maioria da sociedade, da humanidade, simplesmente vive sem se questionar. E quando você olha as músicas que viralizam, aquela música lá, eu nem sei, graças a Deus que eu não sei, mas aquela lá, eu só quero, só fé, só fé, só fé, que o cara fica cantando, que só quer o dinheiro para comprar a bebida, só quer o dinheiro para coisar com a mulher. Olha a mentalidade dessa música e por que ela viralizou. A viralização é exatamente uma massa, ou seja, a maioria, concordando com o que a música está falando. Que só quer o dinheiro para comprar a bebida, para coisar com a mulher, para comprar a fralda do neném e o resto tá bom já. É uma mentalidade de pobreza, é uma mentalidade de limitação, de uma vida limitada. E isso está no inconsciente coletivo do Brasil, porque é uma música que viralizou, ou seja, a viralização é as pessoas concordando com aquilo, são as pessoas falando, isso é legal. Ou seja, é o que na psicologia tem um termo chamado xiste. Xiste são aquelas piadinhas que tem um fundo de verdade, não é só uma piada, na verdade são as pessoas assumindo algo. Então, o que aconteceu com essa música, que eu estou dando esse exemplo, foi isso, é o Brasil assumindo. Eu só quero dinheiro para isso, para aquilo, o resto tá bom, só fé. Só que isso é a mentalidade de povo, de massa. E as pessoas que transformam, ou seja, que influenciam a massa, precisam ser pessoas que se questionam. Pessoas que questionam, tá certo isso? Isso é realmente o que eu quero para minha vida? Eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? São pessoas que olham para o tempo que perde no celular e se incomodam com aquilo. Porque veem que é uma merda ficar mexendo no celular horas. As pessoas que estão na massa, no povo, mexem no celular horas, horas e horas e horas e ainda acham que não tá bom, queria ter mais tempo para mexer mais. E você talvez seja esse tipo de pessoa que entende os absurdos da sociedade, mas que ainda não consegue fugir disso. Porque a sociedade nos prende às rotinas, como as coisas funcionam, o próprio vício em dopamina, seja nas coisas erradas, seja em enrolar o celular, ou seja, você se questiona, mas você ainda está preso. E o caminho para você se desprender, para você se libertar dessas prisões que a sociedade fica tentando colocar a gente dentro, é um desafio. O que é o desafio? O desafio é qualquer coisa que você escolhe para a tua vida, como eu escolhi fazer uma maratona, cara. Uma maratona, para mim, era algo impossível, quase impossível de se fazer. Eu acreditava, falando, eu vou conseguir fazer. Mas eu não tinha nada, eu estava totalmente despreparado. Eu estava olhando o meu Strava agora, a última corrida que eu dei no Strava foi em novembro de 2023, né, antes da maratona. E daí eu dei uma corridinha lá, que teve uma prova de 7 km, que foi a última aí de fato que eu corri, só que eu não registrei no Strava. E depois eu fui fazer uma corrida de 26 km um dia depois do meu aniversário, que eu queria fazer 1 km para cada ano de aniversário meu. Só que eu demorei mais de 4 horas para fazer esses 26 km. Tipo, teve quilômetro que eu demorei 18 minutos para fazer 1 km.
Então eu estava completamente despreparado, só que eu botei na minha cabeça, eu vou fazer uma maratona. E aquilo mudou toda a minha vida. Por quê? Eu vou te explicar a lógica disso agora. O desafio é você estar onde você está hoje, confortável, que não é tipo uma delícia, mas é conformado, a melhor palavra para isso. A tua vida não tá legal, você não tá onde queria estar, não tá fazendo o que queria estar fazendo, não tá tendo o resultado que queria ter, não tá indo pro caminho que queria ir, mas tá bom aí, tipo, dá pra ficar aqui. Ah, eu tô com emprego, eu tô com saúde, é quase aquela música, é só fé, né? Tipo, quero dinheiro só pra isso, aquilo tá bom. Isso é a zona de conforto. Só que quando você escolhe um desafio, você está assumindo um compromisso de sair da zona de conforto, ou seja, ir para a zona de desconforto. E dentro da zona de desconforto, você tem uma única opção: se tornar melhor. O que isso quer dizer? Eu escolhi sair da minha zona de conforto e falar assim para mim, eu vou fazer uma maratona. Eu já me coloquei numa zona de desconforto, porque eu tinha que correr mais vezes, eu tinha que sentir dor, eu tinha que ter uma rotina, eu tinha que ter disciplina. E dentro da zona de desconforto, você tem que se tornar mais forte, mais capaz, mais preparado, você tem que adquirir conhecimento. Então, dentro da zona de desconforto acontece um fenômeno que é você se tornar melhor. É uma busca constante por melhorar. E quando você está nessa busca, você consegue, então, superar a zona de desconforto, que é quando você entra na zona de conforto novamente. Porque você está confortável na zona de desconforto. É quando você se torna melhor. E nesse ponto você precisa buscar um novo desafio. E todo desafio, ele funciona assim, você se esforça por um longo período de tempo e no final você tem uma recompensa. No caso, a recompensa da maratona é você completar a prova, ganhar uma medalha, mas a principal recompensa que você tem vencendo um desafio não é só corrida, desafio, tá? É qualquer coisa que você coloca como objetivo na tua vida que é desafiador, que é além da tua capacidade, tá? Só para você entender isso. E no final daquele período de dedicação para vencer o desafio, você tem uma recompensa que é se tornar uma pessoa melhor, que é você ter mais capacidade, ter mais habilidade, ter mais autoconfiança, que você é capaz de vencer desafios, barreiras, dificuldades. E todo desafio funciona assim, é você se colocar na zona de desconforto, se tornar melhor, vencer aquela zona de desconforto e buscar um novo desafio. E fazer isso é um remédio, porque quando você entra em um desafio e vence o desafio, e mesmo antes de vencer o desafio, você está dizendo para o seu cérebro, para o seu inconsciente, que, assim, eu mando aqui. Isso é a coisa mais louca. Porque o teu corpo, ele é igualzinho a criança mimada. Já viu aquelas criancinhas que ficam rolando no chão, chorando, pedindo papai, eu quero isso, eu quero... Coisa mais feia do mundo. O que a criança mimada é? Ela quer as coisas rápido. O nosso corpo é uma criança mimada que quer dopamina rápida. Açúcar, pornografia, reels do Instagram, shorts do YouTube, filminho final de semana, sair com os amigos, beber, fumar, usar droga. É o que o nosso corpo quer. Não adianta, qualquer ser humano, você dá uma pedra de crack para ele, fuma. A pessoa, se ela desligar a cabeça dela e todas as crenças dela, tipo, jamais vou fazer isso, e fumar que ele tem, ela vai viciar, o corpo dela vicia. Porque o corpo é uma criança mimada que quer prazer rápido. E isso nós precisamos entender por quê? Porque nós não somos corpo. O que a maioria da sociedade faz, o que a massa da sociedade faz, é simplesmente se render ao corpo. Viver uma vida baseada no corpo é como um animal buscando prazer rápido. É isso que a sociedade faz. Fala, Gabriel, mas o povo trabalha, se esforça. Eles fazem isso para fugir do desprazer de não ter dinheiro para comer e não ter dinheiro para comprar o Mac, como diz a música, né? Simplesmente para eles fugirem. É um reforço negativo que chama na psicologia da análise do comportamento. Então, tudo que o ser humano faz é só para ou ter prazer, o ser humano que eu diz a massa, e o ser humano em geral, ou ter prazer ou fugir do desprazer, fugir da punição. E no final das contas, a sociedade, a massa, vive dessa forma, vive como um animal. E não usa o espírito, que é a capacidade de se questionar, a capacidade de acessar algo divino e falar, a vida não é só isso, a vida não é só trabalhar e só ter prazer, a vida é se tornar melhor. Porque quando você se torna melhor, automaticamente você abençoa a vida de outras pessoas, você influencia outras pessoas, você ajuda outras pessoas, porque primeiro você se ajudou. Primeiro você pegou o seu espírito e o seu espírito fala assim pro teu corpo,
você vai fazer isso. Aí o teu corpo fala, eu não quero fazer isso. Não, você vai fazer isso, você vai correr, você vai comer direito, você vai dormir certo, você vai ficar menos tempo no celular. O teu espírito, a sua consciência, a parte divina que o nosso Deus nos deu, o nosso Pai nos deu, vai controlar o corpo. É exatamente isso que eu vi acontecer na minha vida na corrida. Pode parecer loucura, né? Não é literalmente, mas é quase literalmente que eu ouvia o meu corpo falando, vou parar de correr, tá cansado, você não precisa disso. Tá bom, você já correu o suficiente, você vai se machucar. Ou seja, o meu corpo, o meu lado carnal fica argumentando comigo, o espírito, falando assim, já tá bom o que você está fazendo. E o meu espírito tem que argumentar com o meu corpo e falar, não, eu vou continuar, eu vou correr mais, eu aguento correr mais. Então na corrida, que é um desafio físico, eu quase que eu ouvi essas vozes conversando, tá? Não entenda isso de uma forma louca, mas é um diálogo interno. E uma coisa que eu entendo, que eu acredito e que eu falo é que pessoas que se questionam têm diálogos internos. As pessoas que vivem na massa, elas simplesmente vivem, elas não se questionam. Já as pessoas que têm essa capacidade de se questionar, elas conversam com elas mesmas. É o lado mais elevado conversando com o lado mais humano, mais carnal. E quando você tem essa conversa interna, você começa a ter a capacidade de se controlar. E é essa capacidade que te leva em novos lugares, que faz você sair da massa, que faz você ter novos resultados. Porque quem não se questiona não se desafia. Quem não se questiona tá bom, do jeito que a vida é assim. Esse é o pensamento do povo, da massa. E já quem se questiona, entende. Pô, tá certo isso? O que eu tenho que fazer para mudar isso? Qual que é o desafio que eu tenho que abraçar para eu ter um resultado diferente? Mas as pessoas, talvez você, ficam só nesse ponto de só se questionar. Você precisa tomar atitudes. Eu entendo assim, a fé é você acreditar em algo, mas você dar passos em direção àquele algo. É você entender, beleza, eu acredito que isso é possível, mas o que eu tenho que fazer para isso se tornar possível? E você ter a coragem de fato fazer, porque às vezes você até sabe o que você tem que fazer para a tua vida, com a tua história, mas você não faz. Você só aceita as coisas como são, sabe que deveria fazer e não faz. E o passo para você conseguir ter novos resultados é se desafiar. Seja sair do teu emprego, se possível, seja praticar um novo esporte, seja ter uma meta financeira, adquirir tal coisa, conseguir tal valor em tanto tempo, e você começar a buscar incessantemente aquele objetivo. Para eu conseguir fazer essa maratona aqui, nos 2 primeiros meses eu estava treinando sozinho. Eu corria 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E aí eu arranjei um treinador nos 2 últimos meses de treino, que o cara me mandou correr 6 vezes por semana. Então eu trabalhava 12 horas por dia em pé, às vezes no trabalho lá eu colocava o relógio, eu andava 10 quilômetros no dia dentro da fábrica. E depois eu ainda tinha que correr 12 quilômetros. 12 um dia e 8 quilômetros outro dia. E no final de semana 30, 28, 24, 20, 32. E eu corria. Então eu paguei o preço. Eu botei o meu corpo no lugar dele, que é de servo. O que as pessoas fazem é servirem ao corpo, é botar o espírito, que é algo divino, que é a parte divina em nós, para servir o corpo. Enquanto o que nós deveríamos fazer é colocar o corpo para servir o espírito. O corpo é a ferramenta que nós temos. O corpo é como se fosse a nave aqui, ó, para nós navegarmos na terra. Só o que o ser humano faz é pegar o corpo e falar assim, o que você quer, corpo? Quer açúcar? Quer prazer? Quer sexo? Quer dopamina rápida e barata? Quer assistir 2 horas de Reels, de TikTok? É isso que o povo está fazendo, botando o espírito para servir o corpo. Está suprimindo o espírito, está matando o espírito, enquanto nós devemos fazer o oposto, botar o nosso espírito para controlar esse corpo e fazer ele se tornar forte, disciplinado, ter uma rotina. E pensando em tudo isso que eu estou te falando, eu fiz uma coisa que não tem nada a ver com esse vídeo, tá? Mas eu vou aproveitar para colocar e falar sobre isso aqui. Que eu criei uma rotina, eu coloquei tudo que eu fiz nesses 4 meses treinando para maratona em um e-book onde eu te ensino como escolher um desafio, eu te ensino o que é um desafio, eu te ensino o que um desafio faz por você e como você se organizar para conseguir completar o teu desafio, que é ter uma rotina.
Porque o tempo é a coisa mais preciosa que o ser humano tem, que é a única coisa que nós podemos investir em algo para ter um retorno sobre aquilo, para receber de volta. Porque o tempo que eu dediquei correndo, por exemplo, foi um investimento que eu fiz para conseguir completar o meu desafio. Mas, para fazer esse desafio, eu tive que ter rotina, ter hora de acordar, ter hora de dormir, ter hora de comer, ter hora de trabalhar, ter rotina. Não perder tempo, cara, eu dormia 4 horas por dia. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer isso. Era a minha realidade. Mas eu estou dizendo que você precisa ter uma rotina. A única forma de você controlar o teu corpo não é você fazer uma loucura hoje, igual eu fiz, sair correr 26 km sem ter preparo nenhum. Não é. É a constância daquilo. É a constância de todos os dias eu correr, é a constância de eu ter uma planilha de treino. Foi a constância que me trouxe resultado. Não foi um dia de loucura. Entendeu? É a rotina, é o todo dia a mesma coisa, todo dia, incessantemente você fazer a mesma coisa até você atingir o teu resultado. E é isso que eu ensino nesse livro, é isso que eu ensino passo a passo ali dentro, tá bom? Vai ter o link aqui na descrição para você conhecer, para você entrar. Tem o grupo também para a galera que tá nessa mesma pegada, que entende essa mesma parada que eu tô falando nesse vídeo, que é o espírito controlar o corpo. Tem um grupo lá para você conhecer mais pessoas, se conectar com mais pessoas dessa forma, que pensam desse jeito. Por quê? São essas pessoas que vão movimentar a próxima geração. Pessoas da nossa idade que têm essa mentalidade de rei. Essa é a cabeça de rei. O povo vive como povo. Faz o que o povo faz, pensa o que o povo pensa. Não os questiona. Já os reis são as pessoas diferentes. Eu não estou dizendo que você é melhor que ninguém. Eu estou dizendo que você tem atitudes, pensamentos e terá futuramente resultados acima da média, melhores. Líderes, são os líderes de grandes empresas hoje, são os líderes de grandes movimentos, são pessoas que pensam diferente e que têm atitudes diferentes e naturalmente têm resultados diferentes. Então tá aqui na descrição para você conhecer o e-book. Eu espero que nesse vídeo você tenha entendido e tenha te trazido assim, um desejo de fazer uma coisa diferente, de abraçar um desafio e ir para um caminho que ninguém quer ir. Ir para um caminho que o povo tem medo, tem pavor. Tanto é que as pessoas vão olhar para você e vão falar, esse cara é louco, esse cara é surtado, olha o que esse cara tá fazendo. É esse tipo de comentário que você tem que desejar do fundo do teu coração receber. É o povo olhando para você e falando que você é louco. Porque quando isso acontece, quer dizer que você está no caminho certo. Um abraço e lembre-se de uma coisa todos os dias da tua vida. Se você não controlar a tua cabeça, alguém vai controlar. Se você não controlar a tua mente, as tuas atitudes, os teus pensamentos, alguém vai controlar. A massa vai te influenciar. Então, seja quem controla a tua própria cabeça. Deixe um comentário aqui no vídeo, deixe uma curtida também, para eu, no caso, entender que isso está sendo de fato relevante para você e vamos para cima. Valeu? Falou!